O presidente Itamar Franco diz que é contra a pena de morte, mas quer debater a questão. O Instituto Adolfo Lutz faz uma pesquisa e descobre que 60% dos salgadinhos vendidos na cidade têm pedaços de insetos, pelos de animais e larvas. Os vereadores de São Paulo contratam parentes para suas assessorias. A Associação Nacional de Jornais protesta contra a censura ao Notícias Populares. Esses e outros assuntos vão ser debatidos agora, no Gazeta Meio-Dia. O dólar cai no mercado paralelo e os juros da poupança ficam um pouquinho maiores. Confira agora os principais números do mercado financeiro para esta terça-feira. O preço do dólar comercial para compra é de 3.430 cruzeiros e 10 centavos e para venda 13.343 cruzeiros e 90 centavos. O dólar paralelo está sendo comprado por 14 mil cruzeiros e vendido por 14.200 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 22,40%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,18%. O presidente Itamar Franco é contra a pena de morte, mas quer que a sociedade discuta a questão com mais profundidade e liberdade. Itamar acha que os problemas de pena de morte e da prisão perpétua não devem ser considerados tabus. O ministro da Justiça, Maurício Correia, é contra a pena de morte, só que admite a realização de um plebiscito sobre o tema. Ele sugere a adoção de penas mais severas para crimes hediondos, como a prisão perpétua. Enfim, dos benefícios para réus primários que cometeram crimes bárbaros. O ministro também acha que, nestes casos, a escuta telefônica deveria ser regulamentada para facilitar o trabalho da polícia. Maurício Correia avalia que o país não está impedido de adotar a pena de morte por ter aderido à Convenção Americana de Direitos Humanos, que proíbe a medida. Para o ministro, a soberania nacional está acima das convenções, mas a Constituição brasileira veta a pena de morte a penas de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento e cruéis. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Sepúlveda Pertence, é contra a pena de morte por acreditar que ela não reduz a criminalidade. O governador de São Paulo, Fleury Filho, concorda com essa avaliação, mas diz que é filosoficamente favorável à pena de morte. Só é contrário à atual discussão emocional do tema. O prefeito paulistano Paulo Maluf afirmou que, como pessoa física, tem dúvida se a solução para o Brasil é a pena de morte. Mas, para crimes hediondos, o povo deve decidir, disse Maluf. O advogado criminalista Antônio Evaristo de Moraes Filho acha que a pena de morte só é eficaz para satisfazer um sentimento de vingança. Para ele, a pena máxima no país para crimes hediondos, 30 anos, é suficiente. Ele afirma que o Código Penal brasileiro já está entre os mais rigorosos do mundo. A FIPE divulga a inflação no Brasil em 92. Foi de 1.129%. É a segunda maior taxa do mundo, só perdendo para a Rússia. Os detalhes, veja a seguir. Os governadores debatem a pena de morte e a CNBB declara que é totalmente contra. O governo propõe a isenção do ICMS de 200 remédios para reduzir os preços. A Vigilância Sanitária faz uma blitz, joga produtos estragados fora e multa padarias em São Paulo. As passagens de ônibus e metrô ficam mais caras em São Paulo e, na segunda-feira, a frota de ônibus diminui. Essas e outras notícias vão ser debatidas agora, no Gazeta Meio-Dia. O dólar volta a subir no mercado paralelo e a poupança tem juros maiores. Confira os principais indicadores econômicos desta quarta-feira. O preço do dólar comercial para compra hoje é de 13.593 cruzeiros e 20 centavos e para venda 13.593 cruzeiros e 30 centavos. O dólar paralelo está sendo comprado por 14.350 cruzeiros e vendido por 14.650 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 23,85%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,18%. O presidente da CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Luciano Mendes de Almeida, disse que é contra a pena de morte, porque ela seria uma justificativa para os linchamentos e facilitaria a violência policial. Ele não acredita em nenhuma medida que pudesse diminuir de imediato a onda de violência do país. Dom Luciano acha que o governo deve recuperar o sistema carcerário e investir em ações preventivas, como a educação.
A Câmara decide as regras para o plebiscito que vai definir a forma e o sistema de governo. Os detalhes a seguir. Acho que eu podia ter sido mais decisiva nesse finalzinho, né? Chamado de bloco, né? Para diferenciar da... Adiada para a semana que vem a votação do plebiscito... Adiada para a semana que vem a votação do projeto de modernização dos portos. Paulo Maluf diz que a ex-prefeita Luísa Erundina é a culpada pelas enchentes do começo da semana. Parlamentaristas admitem a possibilidade de mudar a cédula do plebiscito, que vai definir a forma e o sistema de governo do Brasil. Uma empresa de São Paulo contrata presidiários para substituir trabalhadores em greve. Essas e outras notícias vão ser debatidas agora, no Gazeta Meio-Dia. No paralelo, o dólar chega a 15 mil cruzeiros e a poupança tem juros um pouco maiores. Confira os principais números do mercado financeiro de hoje. O preço do dólar comercial para compra é de 14.031 cruzeiros e 10 centavos e para venda, 14.031 cruzeiros e 30 centavos. O dólar paralelo está sendo comprado por 14.700 cruzeiros e vendido por 15 mil cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 25,60%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,20%. O movimento republicano presidencialista definiu ontem o texto de manifesto acusando o parlamentarismo de ser reacionário e conservador. Os presidencialistas também decidiram apresentar um substitutivo ao projeto de regulamentação do plebiscito, já aprovado pela Câmara. Eles contestam o modelo de cédula e pedem mais tempo de rádio e de televisão para a propaganda de república, além do que já foi determinado para o presidencialismo republicano. Termina a greve dos portuários e o projeto de modernização dos portos, que deveria ter sido votado ontem, ficou para a semana que vem. Os detalhes daqui a pouco, depois dos comerciais. Centrais sindicais promovem greve geral no Uruguai contra o arroxo salarial. Países ocidentais querem que a Rússia feche usinas nucleares sem segurança. Líbia volta a negar a extradição de agentes suspeitos de terrorismo. A tripulação da Atlantis examina a saúde do planeta Terra. Finalmente volta à ex-União Soviética o astronauta que foi forçado a fazer hora extra no espaço. Essas e outras notícias que foram destaques no mundo nesta quarta-feira você vai conferir agora no Gazeta Internacional. No mercado paralelo, o dólar está em alta e as poupanças têm juros um pouco maiores. Confira os principais indicadores econômicos desta terça-feira. O preço do dólar comercial para compra hoje é de 6.342 cruzeiros e 50 centavos e para venda 6.343 cruzeiros e 50 centavos. O dólar paralelo está sendo comprado por 7.430 cruzeiros e vendido por 7.530 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 26%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,08%.
O governo russo garante que os níveis de radiação na usina de Sosnovyj-Bor voltaram ao normal. A Agência Internacional de Energia Atômica reclassificou o vazamento de gás radioativo ocorrido terça-feira como de nível 2, o que o torna um incidente sem gravidade. Mas os países vizinhos não querem mais correr riscos. O governo da Finlândia pediu uma intervenção internacional para exigir o fechamento de todas as usinas nucleares da ex-União Soviética. O Gazeta Internacional termina por aqui. Depois do intervalo, você fica com as notícias nacionais. Boa noite. Faltou um pouquinho mais de boa no chão, né? Para finalizar mesmo. Centrais sindicais promovem greve geral no Uruguai contra o arroxo salarial. Países ocidentais querem que a Rússia feche usinas nucleares sem segurança. Líbia volta a negar a extradição de agentes suspeitos de terrorismo. A tripulação da Atlantis examina a saúde do planeta Terra. Finalmente volta à ex-União Soviética o astronauta que foi forçado a fazer hora extra no espaço. Essas e outras notícias que foram destaques no mundo nesta quarta-feira, você vai ver agora no Gazeta Internacional. No mercado paralelo, o dólar está em alta e as poupanças têm juros um pouco maiores. Confira os principais indicadores econômicos desta terça-feira. O preço do dólar comercial para a compra hoje é de 6.342 cruzeiros e 50 centavos e para a venda 6.343 cruzeiros e 50 centavos. O dólar paralelo está sendo comprado por 7.430 cruzeiros e vendido por 7.530 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 26%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,08%. O governo russo garante que os níveis de radiação da usina de Sosnovyj-Bor voltaram ao normal. A Agência Internacional de Energia Atômica reclassificou o vazamento de gás radioativo ocorrido terça-feira como de nível 2, o que o torna um incidente sem gravidade. Mas os países vizinhos não querem mais correr riscos. O governo da Finlândia pediu uma intervenção internacional para exigir o fechamento de todas as usinas nucleares da ex-União Soviética. O Gazeta Internacional termina por aqui. Depois do intervalo, você fica com as notícias nacionais. Boa noite. Quem somos? Por que estamos aqui? Quais são nossas crenças sobre a vida? Há milhares de anos, as pessoas vêm sendo aconselhadas a se interiorizar para obter respostas a essas perguntas. Mas o que significa se interiorizar? O vídeo repórter desta noite vai tratar de dois assuntos polêmicos: o poder interior da mente humana e a história e mistério que marcaram a vida e a morte do Conde Saint-Germain, em instantes. Alguns estudiosos afirmam que dentro de nós existe um poder capaz de, amorosamente, nos dirigir para uma saúde perfeita, relacionamentos perfeitos, carreiras profissionais perfeitas e que pode trazer prosperidade em todas as áreas. Para possuir tudo isso, você tem de acreditar na possibilidade desta perfeição. Consegue-se isso a partir da interiorização e ligação com o poder maior. É o que pensa Louise Hay, escritora do best-seller O Poder Dentro de Você. Já o escritor Norman Vincent, no livro O Poder do Pensamento Positivo, acha que o caminho é um só e explica: só se pode dominar as dificuldades pela força espiritual. As tragédias existem, mas, sem dúvida, elas podem ser superadas. E o homem possui em si próprio a força necessária para subjugar e dominar os obstáculos, mesmo aqueles aparentemente insolúveis. E você, já definiu sua crença? No próximo bloco você vai ver a história e o mistério que marcaram a vida e a morte do Conde Saint-Germain. A seguir. Eu cantei no final. Tá horrível, tá horrível. Odiei. Boa tarde. A maioria das grandes cidades brasileiras foi às urnas hoje. O povo escolheu quem vão ser seus governantes nos próximos 4 anos. Agora, acabou a campanha e começa a realidade. Recessão, desemprego, violência, dívidas municipais e falta de dinheiro nas prefeituras são problemas que crescem dia a dia. Transporte, saúde, educação, moradia e trabalho deixam de ser agora plataformas de campanha para se transformarem em metas a serem cumpridas.
Problemas que só vão ser resolvidos com empenho, trabalho, humildade e respeito. Nada de projetos mágicos dando a solução no instalar de dedos, mas propostas realistas que sigam ao pé da letra as recentes lições de ética e moralidade. Lição que o povo ensinou e decorou nas ruas. O mesmo povo que não entende porque tem que pagar mais impostos se vê tantas denúncias de corrupção e desmandos que fizeram o dinheiro de prefeituras, governos estaduais e federal minguarem dia a dia, enquanto a miséria crescia em cada canto da cidade. Para os eleitos hoje, fica a lição do povo e de um outro prefeito, a do escritor Graciliano Ramos, que em 1928 governou a cidade de Palmeira dos Índios, em Alagoas. No final de seu governo, o autor de São Bernardo e Vidas Secas escreveu um documento prestando contas de sua administração. Na conclusão, a receita do bom político: evitei emaranhar-me em tanhas de aranha, fechei os ouvidos, deixei gritarem, mas não favoreci ninguém. Devo ter cometido inúmeros disparates, perdi vários amigos, não fizeram falta. Começa aqui o programa A Hora do Voto. Você foi numa balada, pô, né? Que macaco. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, mesmo depois de perder para o seu arqui-inimigo, o Corinthians, por 2-1 no domingo. Graças ao clube do Mojimirim, que derrotou o Guarani também no domingo à tarde, o Verdão ainda continua com esperanças de acabar com um jejum de 16 anos sem título. No outro grupo, o São Paulo, que já tinha classificação assegurada, faturou a Portuguesa no sábado. A Luz até que saiu na frente, mas o arrastão tricolor não deu mole e liquidou a partida por 3-1. O São Paulo é sem dúvida a melhor equipe desse certame paulista, mas agora é pau a pau, ninguém é de ninguém. Palmeiras e São Paulo fazem uma final de igual para igual. Não tem esse negócio de ponto extra, ganha aquele que nas duas partidas fizer 3 pontos primeiro. Caso haja empate nos pontos, haverá prorrogação de 30 minutos, 2 tempos de 15 cada. E se persistir o empate, a decisão do título paulista 92 vai ser resolvida mesmo nos pênaltis. Termina aqui mais uma edição da Gazeta Esportiva. Voltaremos amanhã. Boa tarde. Os números impressionantes da AIDS no mundo. A cada minuto, 3 pessoas são contaminadas pelo vírus da doença. A Federação Paulista de Futebol já decidiu as datas finais do Campeonato Paulista. São Paulo e Palmeiras se enfrentam nos próximos dias 5 e 20 de dezembro. O Jornal da Globo está começando. Os números impressionantes sobre a AIDS. A cada minuto, 3 pessoas são contaminadas com o vírus HIV e, por dia, mais 5.000 pegam a doença em todo o mundo. Os dados são da Organização Mundial de Saúde. Hoje, 80% dos casos de AIDS no mundo ocorrem em países em desenvolvimento e a grande maioria dos portadores não sabe que está infectada. O Brasil é o 4º país em número de doentes. Segundo o Ministério da Saúde, foram registrados nos últimos 30 dias 483 novos casos da doença no país. Desde 1980 até hoje, 32.000 pessoas pegaram AIDS no Brasil, 14.000 já morreram. A cidade de Santos, em São Paulo, é a que tem maior incidência da doença. Começa neste final de semana a etapa final do Campeonato Paulista de Futebol. O primeiro jogo entre São Paulo e Palmeiras vai ser no sábado, às 4h30 da tarde, no Morumbi. O Verdão e o Tricolor voltam a se enfrentar no próximo dia 20. A TV Globo transmite os jogos com exclusividade para todo o país, com exceção de São Paulo. O Jornal da Globo termina por aqui. Boa noite. A rede de escolas estaduais afirma que gastou 6 milhões de dólares com alunos fantasmas. Uma pesquisa revela: a maioria dos empresários do Brasil quer o parlamentarismo como sistema de governo. O Exército Brasileiro descarta o ingresso de homossexuais nas Forças Armadas. A Câmara vota hoje, em segundo turno, o IPMF. Empresários, industriais e governadores já reclamam do imposto. O dólar paralelo está em alta e as poupanças desta quinta-feira têm juros maiores. Veja agora os principais números do mercado financeiro de hoje. O preço do dólar comercial para compra é de 15.513 cruzeiros e 80 centavos e para venda 15.513 cruzeiros e 90.
O dólar paralelo está sendo comprado por 16.600 cruzeiros e vendido por 16.900 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 29,35%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,20%. O Itamaraty divulgou ontem o protesto contra a prisão de 11 brasileiros em Portugal. O grupo de turistas foi impedido de sair do aeroporto e ficou de domingo até ontem esperando uma solução do governo português. O Itamaraty condenou as condições a que os turistas foram submetidos. Não tomaram banho, dormiram no chão e só fizeram uma refeição por dia. A pernambucana Lucinalva de Aquino disse que foi maltratada por autoridades portuguesas, que a acusaram de viajar para se prostituir. Lucinalva embarcou sábado com destino a Frankfurt, na Alemanha, e estava fazendo escala em Lisboa quando foi detida. O governo brasileiro já admite a hipótese de revisão da política de abertura nas relações com Portugal. Veja a seguir, o IPMF vai ser votado hoje em segundo turno pela Câmara, mas já provoca polêmica entre empresários, industriais e governadores. Só um instante. O Palmeiras está na final do Campeonato Paulista, mesmo depois de perder para o seu arqui-inimigo, o Corinthians, por 2-1 no domingo. Graças ao clube do Mojimirim, que derrotou o Guarani também no domingo à tarde, o Verdão ainda continua com esperanças de acabar com um jejum de 16 anos sem título. No outro grupo, o São Paulo, que já tinha classificação assegurada, faturou a Portuguesa no sábado. A Luz até que saiu na frente, mas o arrastão tricolor não deu mole e liquidou a partida por 3-1. O São Paulo é sem dúvida a melhor equipe desse certame paulista, mas agora é pau a pau, ninguém é de ninguém. Palmeiras e São Paulo fazem uma final de igual para igual. Não tem esse negócio de ponto extra, ganha aquele que nas duas partidas fizer 3 pontos primeiro. Caso haja empate nos pontos, haverá prorrogação de 30 minutos, 2 tempos de 15 cada. E se persistir o empate, a decisão do título paulista 92 vai ser resolvida mesmo nos pênaltis. Termina aqui mais uma edição da Gazeta Esportiva. Voltaremos amanhã. Boa tarde. A rede de escolas estaduais afirma que gastou 6 milhões de dólares com alunos fantasmas. Uma pesquisa revela: a maioria dos empresários do Brasil quer o parlamentarismo como sistema de governo. O Exército Brasileiro descarta o ingresso de homossexuais nas Forças Armadas. A Câmara vota hoje, em segundo turno, o IPMF. Empresários, industriais e governadores já reclamam do imposto. O dólar paralelo está em alta e as poupanças desta quinta-feira têm juros maiores. Veja agora os principais números do mercado financeiro de hoje. O preço do dólar comercial para compra é de 15.513 cruzeiros e 80 centavos e para venda 15.513 cruzeiros e 90. O dólar paralelo está sendo comprado por 16.600 cruzeiros e vendido por 16.900 cruzeiros. As poupanças que fazem aniversário hoje vão render 29,35%. O valor da TRD, taxa referencial diária, é de 1,20%. O Itamaraty divulgou ontem o protesto contra a prisão de 11 brasileiros em Portugal. O grupo de turistas foi impedido de sair do aeroporto e ficou de domingo até ontem esperando uma solução do governo português. O Itamaraty condenou as condições a que os turistas foram submetidos. Não tomaram banho, dormiram no chão e só fizeram uma refeição por dia. A pernambucana Lucinalva de Aquino disse que foi maltratada por autoridades portuguesas, que a acusaram de viajar para se prostituir. Veja a seguir, o IPMF vai ser votado hoje em segundo turno pela Câmara, mas já provoca polêmica entre empresários, industriais e governadores. Só um instante.
amigos, o novo show de calouros continua. E agora tem uma moça, ela quer saber se ela é uma boa locutora noticiarista, se quando ela apresentar um jornal pela televisão, se o pessoal que está em casa, se os telespectadores vão acreditar na notícia, vão achá-la simpática, comunicativa. Nós vamos agora apreciar o teste de locutora noticiarista de Antonieta Varlesi. Palmas para ela! Antonieta, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Nervosa não? Não. A impressão que dá é que você tá calma, tá tranquila. Tô tranquila, né? sim. Uhum. Então é isso aí. Você já tem experiência de rádio, de televisão? Não? Não, eu fiz um curso de especialização, mas experiência não tenho mesmo. Olha, Antonieta, as câmeras estão aqui, o cenário tá prontinho, o texto tá prontinho, agora é com você. Muito boa sorte, ok? Vamos bater palma. Americana cria lagarto em casa como bichinho de estimação. Gêmeos mais gordos do mundo entram no livro dos recordes. Búfalo vira meio de transporte da polícia do Pará. No ar, notícias da semana. Boa tarde. Nos Estados Unidos, um casal cria répteis como se fossem cachorrinhos. Cobras e lagartos passeiam pela casa como bichinhos de estimação. A grande atração é um iguana muito dócil, que adora assistir TV no colo dos donos. Quando o pessoal dá a moleza, o iguana sobe na mesa e come junto com a família. Também os outros animais gostam do iguana. E o amor é tanto que às vezes não dá para resistir a um beijinho. Apesar de serem de espécies diferentes, todos falam a mesma língua, a língua do carinho. Com mais de 300 quilos cada um, Dani e Billy fazem parte do livro dos recordes. São os gêmeos mais gordos do mundo. Entrevistados num programa da TV americana, os dois revelaram que, apesar de gordos, levam uma vida quase normal. Adoram andar de moto e fazem até shows, saltando sobre uma rampa com 15 ônibus de brinquedo e atravessando uma barreira de fogo. Como prêmio, os dois receberam bolachas gigantes para o café da manhã. A única coisa que irrita os gêmeos é ter que pagar mais caro para viajar de avião, já que cada um ocupa 3 poltronas. Polícia Militar paraense monta em búfalos para patrulhar a Ilha do Marajó. É a única patrulha montada em búfalos do Brasil. Os animais demonstram uma agilidade pouco normal para seu peso de meia tonelada. Além do mais, são mais resistentes que os cavalos, entrando nos grandes alagados da Ilha do Marajó. Além de combater o roubo de gado, o batalhão de bufaleiros vai atuar contra o tráfico de drogas na região. A Ilha do Marajó possui o maior rebanho de búfalos do país, com 700 mil cabeças. E as notícias da semana fica por aqui. Boa tarde. Foi o teste da Antonieta Varlesi, que agora vai ver com a gente, né? Quanto é que valeu o seu show. E vamos começar, eu queria começar com um jornalista, eu queria começar com uma pessoa que entende muito de jornalismo, uma pessoa que trabalha há tantos anos no jornalismo. Leão Lobo, por favor. Olha, você... Vou dar R$1.000. 1.000 cruzeiros reais, são 1.750 cruzeiros reais por enquanto. E eu queria agora ouvir a vovó Mafalda. Vovó Mafalda, como é que foi o teste da